Tribunais de imigração dos Estados Unidos acumulam 4 milhões de processos em atraso. Czar da Fronteira se diz insatisfeito com o número atual de prisão de imigrantes e exige mais. E você vai conhecer a história de uma brasileira que tem conquistado os Estados Unidos com uma voz poderosa. Boa noite. Boa noite. O Brasil já começou a sentir os impactos da suspensão da parceria dos Estados Unidos com o nosso país através do encerramento da USAID, a Agência Governamental de Ajuda Humanitária e Financeira. Projetos de preservação do meio ambiente, proteção aos povos indígenas e pesquisa científica estão sendo paralisados por falta de dinheiro. A Carolina Camargo tem mais informações. Com a suspensão do financiamento norte-americano, atividades na Amazônia, como treinamento anti-incêndio, conservação do meio ambiente, redução do desmatamento e outras ações começaram a ser interrompidas no Brasil. Entre os programas que mais serão afetados estão as ações de resposta às queimadas em áreas sensíveis, que tinham a colaboração de órgãos como o IBAMA, FUNAI e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em janeiro, o presidente Trump suspendeu toda a ajuda financeira da USAID, a agência norte-americana que há décadas presta ajuda humanitária a mais de 100 países, com a desculpa de revisão das verbas distribuídas. Só para se ter uma ideia, no ano passado, a USAID destinou $1 milhão para atender às necessidades imediatas das famílias afetadas pelas enchentes históricas do Rio Grande do Sul, no Brasil. Em 2023, no total, a agência doou mais de $40 bilhões para diferentes países, o que representou 1% do orçamento federal. Mas a nova administração da Casa Branca alega inchaço do governo e quer reduzir gastos. Por isso, está cortando o que considera excesso, o que inclui a USAID e a ajuda financeira externa. O objetivo de Trump é reduzir $2 trilhões. A ordem de desmantelar a USAID, o principal braço do governo americano para desenvolvimento estrangeiro e que emprega mais de 10 mil pessoas, foi paralisada por um juiz federal. Trump está questionando a medida, enquanto isso, em desafio à justiça americana, ele ordenou a retirada do nome da agência do prédio. Para o Brasil, é simbólico no ano em que receberemos a COP30 ter uma notícia tão ruim, tão impactante, nas nossas questões de, sobretudo, de capacitação técnica. Essa interrupção impactará muito na capacitação técnica, uma vez que nós chegamos a formar em 3 anos mais de 3 mil brigadistas, entre eles mulheres indígenas que atuavam e atuam, foram preparadas para atuar no seu território. Essa é uma notícia muito ruim, é um símbolo que o governo Trump segue na contramão da preservação ambiental. O presidente Donald Trump oficializou o decreto que determina o aumento das tarifas em 25% para todas as importações de aço e ferro, afetando diretamente o Brasil e outros países parceiros. Mas o governo americano quer ir além. A Casa Branca decidiu decretar taxas recíprocas variadas para igualar os valores que os Estados Unidos e outros países pagam entre produtos negociados. Analistas dizem que esse conceito olho por olho pode ser perigoso para o território norte-americano, impactando negativamente a própria economia e afetando o bolso dos consumidores. It's time to be reciprocal. O presidente Donald Trump está mirando muito além dos países latinos e do Canadá. A ideia é cobrar tarifas recíprocas com todos os parceiros, ou seja, igualar as taxas de importação e exportação entre os Estados Unidos e outros países. If they charge us, we charge them. Se eles nos cobrarem, nós cobramos deles. Se eles estiverem em 25, nós estaremos em 25 também, afirmou Trump. A Casa Branca acredita que assim as receitas vão aumentar, o comércio vai se equilibrar e isso também vai alavancar o país na liderança global. Mas nem todo mundo pensa desse jeito. O economista-chefe da agência de crédito Moody's, Mark Zandi, disse que o tiro pode sair pela culatra e afetar o próprio Estados Unidos. Ele garantiu que essas ações vão ter implicações na economia interna do país. Clearly that has broader
Os consumidores vão pagar o preço final dessa guerra comercial. As tarifas recíprocas vão significar produtos mais caros nas prateleiras do país. Outra consequência dessa ação é aprofundar a crise econômica global que ainda está se recuperando da pandemia de Covid-19. Você tem um suéter e o prende em um prego ou em um pedaço de madeira e ele começa a se desfiar. É isso que vai acontecer com o comércio mundial, explicou Richard Quest, apresentador de um programa televisivo de negócios da rede CNN. As tarifas recentes colocadas em prática pelo governo Trump podem ser culpadas pelos pacotes atrasados vindos da China em sites como Amazon, Shein e Temu. Na semana passada, Trump aplicou uma sobretaxa de 10% sobre todos os produtos chineses vindos aqui para os Estados Unidos. Isso inclui compras com valor inferior a $800 que antes eram isentos. E essas mudanças impostas pela gestão Trump provocaram um certo caos no serviço postal norte-americano. O USPS disse em nota que muitos pacotes antigos ainda podem estar presos na alfândega aguardando inspeção. O serviço postal também pede desculpas pelo transtorno e pede paciência no aguardo das encomendas. A seguir, tribunais de imigração dos Estados Unidos acumulam 4 milhões de casos em atraso. E mais, Kizar da Fronteira sai de encontro com Trump, dizendo que o governo está insatisfeito com o que chamou de baixo número de deportados até agora. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, Ativa hein? o sininho. Os tribunais de imigração dos Estados Unidos enfrentam um recorde de processos acumulados. Foi revelado hoje que, neste momento, são ao menos 4 milhões de casos em atraso. Os novos dados federais mostram que, neste começo de 2025, os tribunais de imigração estão enfrentando um atraso recorde. São 4 milhões de análises pendentes. Os tribunais de imigração decidem o futuro de cada processo aberto por um imigrante. São esses juízes que decretam a deportação ou permanência de um estrangeiro nos Estados Unidos. Entre os casos atrasados estão milhões de pedidos de asilo que duplicaram desde 2021, quando houve um recorde de travessias ilegais pela fronteira sul. A situação é tão grave que os processos se acumulam mais rápido do que os juízes de imigração conseguem acompanhar. Alguns estão agendando audiências com anos de antecedência. Um dos magistrados, por exemplo, revelou que sua próxima data disponível é só em 2027. Uma das preocupações atuais de advogados e advogadas de imigração aí, assim como líderes comunitários que atuam representando os direitos de imigrantes, é que essa celeridade, essa pressa excessiva em concluir casos imigratórios perante juízes de imigração pode significar uma violação dos direitos de defesa que imigrantes têm constitucionalmente nos Estados Unidos. Como advogada de imigração que representa clientes perante fóruns nos Estados Unidos, eu posso atestar que esse sentimento de pressa em concluir casos já se encontra presente nas audiências imigratórias em todos os Estados Unidos, mesmo para aqueles imigrantes que têm uma forma de legalização. Nesse momento, preservar o direito dos imigrantes dentro e fora de tribunais de imigração é essencial para evitar violações imigratórias que podem ter consequências sérias e resultar até mesmo em deportação para aqueles que se encontram nos Estados Unidos e têm sim uma forma de permanecer legalmente no país.
E hoje, o czar da fronteira, Tom Homan, disse que está insatisfeito com os atuais números de deportações de imigrantes. A declaração foi feita na saída de um encontro com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Homan reiterou a repórteres que quer mais. Segundo ele, há mais estrangeiros criminosos que precisam ser presos com urgência e que os agentes de imigração têm que se esforçar mais neste momento. No mesmo pronunciamento, Homan ainda enviou uma mensagem importante para as cidades santuários, dizendo que elas vão receber uma enxurrada de agentes do ICE. Segundo Homan, para que a Casa Branca fique mais satisfeita, espera-se que triplique o número de imigrantes presos por dia aqui no país. Hoje, a média diária de detenções é 80. Em Washington, o presidente Donald Trump se reuniu hoje com o rei da Jordânia para discutir o futuro da faixa de Gaza e enfrentou resistência ao plano do governo americano de assumir o controle do enclave. Enquanto isso, no Oriente Médio, com um acordo de cessar-fogo por um fio, Israel ameaçou retomar a ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza. Matias Brotero tem as informações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o fim do cessar-fogo na faixa de Gaza se todos os reféns não forem libertados no sábado. Enquanto isso, os militares de Israel estão em estado de alerta. Após uma reunião com o gabinete de segurança, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel apoia o anúncio do presidente americano e confirmou que se o Hamas não libertar os reféns até meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará e o exército israelense retomará os combates. Ainda, segundo o premier, o exército deve aumentar o número de tropas para reforçar a presença militar na faixa de Gaza. As forças de defesa informaram que decidiram convocar reservistas. Familiares dos reféns gêmeos Gali e Ziv Berman, de 27 anos, e Omri Miran, de 46 anos, anunciaram hoje que receberam sinais de que os parentes estão vivos. Pouco se sabe sobre o estado de saúde dos sequestrados. O exército informou que o refém Shlomo Mansur, de 86 anos, foi morto no dia 7 de outubro de 2023 e que o corpo dele foi levado para a faixa de Gaza pelos terroristas. Havia uma esperança que ele estivesse vivo. Do deserto de Negev, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Justiça suspende ordem do governo Trump para limitar pesquisas em saúde pública. E levantamento de Harvard mostra que 40% da população diz que aceitaria corte de salário para trabalhar de casa. O presidente Donald Trump divulgou uma declaração nas mídias sociais informando que pediu ao Departamento do Tesouro para interromper a fabricação das moedas de 1 centavo. Segundo o republicano, os gastos com a produção das pennies são um desperdício para os cofres públicos. Os detalhes com a Cone Rocha. Ela é pequena e muitas vezes descartada. Além disso, essa moedinha de 1 centavo de dólar, chamada de penny, custa muito mais para ser fabricada do que o seu próprio valor no mercado. Para o atual presidente, esses são bons motivos para interromper a produção das pennies. Neste post em uma rede social, Trump disse que ordenou ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, que encerrasse a produção de pennies, a menor unidade monetária dos Estados Unidos. Segundo o último relatório do US Mint, hoje a produção de um único centavo custa ao governo cerca de 3,7 centavos. O custo elevado para a produção da moeda se deve a vários fatores, como o alto valor de metais como zinco e cobre. O debate sobre o fim do penny vem ganhando força, especialmente após uma publicação do Departamento de Eficiência Governamental, comandado por Elon Musk, alertar para o desperdício na fabricação da moeda. No ano passado, mais de 4 bilhões de pennies foram postos em circulação. Especialistas apontam que o impacto para os consumidores será pequeno, já que transações eletrônicas dominam o mercado. No entanto, alguns comércios poderão arredondar preços para facilitar o troco. A decisão da Casa Branca deve enfrentar resistência no Congresso, mas representa um passo importante em uma discussão que há anos divide opiniões. Para muitos, é o fim de uma era e talvez o começo de novas mudanças no sistema monetário americano. Enquanto isso, o penny, criado desde 1793, pode estar prestes a virar apenas peça de colecionador. Então eu gosto muito de moedas, eu adoro juntar, eu tenho até um cofre, mas já faz muito tempo que a moeda de 1 centavo ela não é mais valorizada, né? Porque eu sei que moeda é moeda, porque é dinheiro.
mas as pessoas não valorizam mais, é um desperdício muito grande. Você vai no caixa, supermercados, você vê aí as moedas ao redor, no chão, todo lugar a gente vê sempre uma moedinha de 1 centavo, né? Aí que as pessoas não valorizam mais. Então, eu acredito que seja uma boa opção. O trabalho remoto que ficou tão popular depois da pandemia tem deixado muita gente com saudade. Uma nova pesquisa mostra que é grande o número de pessoas dispostas a reduzir o salário para poder trabalhar de casa. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que hoje 40% dos moradores dos Estados Unidos aceitariam um corte de seus salários de até 5% para trabalhar de forma remota. E 9% dos entrevistados disseram que estariam dispostos a reduzir o salário em até 20% para ter o benefício do home office. Essa parcial, segundo a pesquisa, é a maior já registrada pelos estudiosos, que também descobriram que as mulheres são o grupo mais disposto a reduzir o pagamento em troca do trabalho remoto. Por outro lado, há quem prefira o escritório e nem cogita a redução de salário para trabalhar de casa. Essas pessoas têm faixa etária acima dos 50 anos. Em Washington, aumenta a tensão entre executivo e judiciário. Outra ordem do presidente Donald Trump foi barrada pela Corte Americana. A decisão é mais um passo rumo a um possível embate entre os poderes e uma crise constitucional. Dessa vez, um juiz de Massachusetts acatou a ação de estados democratas e bloqueou temporariamente a ordem para a suspensão de financiamento do governo federal às pesquisas de saúde pública. 22 estados democratas entraram com a ação na justiça contestando a administração Trump pela limitação das verbas ao Instituto Nacional de Saúde, que financia universidades, centros médicos, instituições e pesquisas variadas como câncer e doenças raras. O processo judicial alega que o corte no financiamento federal significa o fim de várias pesquisas importantes que salvam vidas e que economizam milhões de dólares do país, evitando surtos e combatendo doenças. O Tribunal de Massachusetts deu ao governo até a próxima sexta-feira para entrar com um recurso e agendou uma audiência para julgar o caso no dia 21 de fevereiro. O processo foi realizado por estados considerados potências de pesquisas biomédicas, incluindo Massachusetts, Califórnia, Maryland e Nova York. Em 2023, o país gastou cerca de 45 bilhões de dólares em mais de 50 mil bolsas competitivas para estudos e pesquisas em universidades e instituições médicas. O governo Trump alega que esse corte pode significar uma economia de 4 bilhões de dólares para os cofres públicos. A medida faz parte da campanha da Casa Branca para cortar gastos e enxugar a máquina pública. No próximo bloco, 2 crianças de família em situação de rua congelam até a morte em um estacionamento. E você vai conhecer a história de uma brasileira que tem conquistado os Estados Unidos com uma voz poderosa. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Duas turistas norte-americanas ficaram feridas após um ataque de tubarão nas Bahamas. O caso aconteceu nas águas da Baía de Bimini, que ficam a poucos quilômetros de Miami e que são um destino bem frequente de quem vive aqui nos Estados Unidos. A polícia das Bahamas disse que as vítimas nadavam nas águas cristalinas quando foram atacadas, mas que foram rapidamente socorridas e levadas a um hospital da região. Uma das mulheres tem ferimentos que foram descritos como bastante sérios. De acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões do Museu da Flórida, ataques são raros nas Bahamas. Mas desde 2023, ao menos 3 casos graves já aconteceram com moradores daqui dos Estados Unidos. Agora, olha só que curiosa essa pesquisa. O Havaí foi eleito a capital mundial do arco-íris e, em média, é possível ver cerca de 30 formações desse tipo por mês na região. Mas pesquisas científicas recentes apontam que essa maravilha da natureza está sumindo em diversos países, incluindo o Brasil. E o motivo são as mudanças climáticas.
Essas faixas coloridas no céu encantam qualquer pessoa, principalmente quem mora no Havaí, que consegue ver quase todo dia esse fenômeno da natureza. A região tem um clima tropical com sol seguido de chuva diariamente, além de céu claro e limpo. Isso facilita a formação dos arco-íris. Por mês, são registradas em média 30 aparições desse tipo. Mas enquanto o Havaí, nos Estados Unidos, esbanja essa beleza natural, outros países do mundo estão vendo a incidência desse fenômeno meteorológico reduzir drasticamente. Partes do Mediterrâneo, da África do Sul, da América do Sul, incluindo o Brasil, estão enfrentando muita seca, mudanças nos padrões de chuva e diversas irregularidades no clima, que estão fazendo os arco-íris sumirem dos céus. Nos Estados Unidos, essa redução pode ser sentida no sul e no oeste do país. Já no norte, o aumento das chuvas está, por enquanto, favorecendo os arco-íris, mas os especialistas não sabem dizer por quanto tempo eles serão visíveis. O setor ambiental da Universidade de Nova York está estudando o impacto do clima no próximo século. Análises prevêem que os arco-íris vão se tornar raros a partir de 2100. Eles estão conduzindo estudos para entender melhor como essas formações são afetadas pelas mudanças climáticas. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, que tem tempo encoberto com mínima de 31. Nova York vai nevar, gente, mínima de 33, máxima de 36. Norfolk a gente tem chuva, Atlanta e Charlotte o mesmo cenário e Atlanta mínima de 47. Na Flórida a gente tem sol brilhando em Jacksonville e Tampa. Em Miami a gente tem chuva ao longo do dia com mínima de 74. Chuva também em New Orleans e em Houston com mínima de 46, Evelyn. A previsão continua de chuva ao longo de San Antônio, ali na região de fronteira, mínima de 42. Em El Paso, para a chuva e o sol começa a aparecer um pouquinho tímido. Mesma coisa em Albuquerque, onde a mínima fica em 25, bem frio. Em Phoenix, o sol nem aparece. Em Los Angeles, continua a previsão de pancada de chuva ao longo do dia, com máxima chegando a 54. São Francisco, mesma temperatura, mas por lá, sem chuva, previsão é de tempo encoberto. E a onda de frio extremo que afeta parte dos Estados Unidos já provoca tragédias. Em Detroit, no Michigan, 2 crianças congelaram até a morte em um estacionamento. A polícia revelou que uma mãe e seus 5 filhos, todos em situação de rua, estavam dormindo em uma van estacionada no local. Ao acordar, a mãe percebeu que seu filho de 9 anos não estava respirando. Ela chamou um amigo da família para levá-lo ao hospital. E chegando lá, a avó das crianças ligou, dizendo que a outra filha apresentava os mesmos sintomas. O amigo, então, voltou ao estacionamento, resgatou a criança e retornou ao hospital, mas nenhuma das duas resistiu ao frio extremo. As outras 3 crianças restantes foram avaliadas e tratadas no hospital e passam bem. Agora a gente muda de assunto para mostrar a história de uma brasileira que mora no Colorado e que anda conquistando o país com um superpoder. Ela tem uma voz belíssima e viu sua trajetória aqui no país mudar depois de vencer um concurso e ser escolhida para cantar o hino norte-americano em um evento esportivo. O brado é retumbante, mas o canto é em inglês. Depois de vencer um concurso por votação popular, a brasileira Martha Spurk, de 38 anos, teve a honra e a responsabilidade de cantar o hino nacional dos Estados Unidos para um estádio lotado no Colorado, em janeiro de 2020. Eu acho que é uma das coisas mais assustadoras que alguém pode fazer, porque não só cantar é algo muito mais vulnerável do que você simplesmente falar. Geralmente se canta um hino a capela. É uma melodia que não é muito fácil, né? É um hino, assim, que não é fácil. Nenhum hino é fácil, né? Mas, então, muitas pessoas me dizem isso também. Que, nossa, como que você tem essa coragem de fazer isso? E eu vou dizer, eu fico nervosa todas as vezes. Todas as vezes eu tenho que fazer um self-coaching. Tipo, o que você tá fazendo? Você é louca! Mas, ainda bem que é 1 minuto e 30 segundos, passa super rápido. Mas é uma adrenalina, sabe? Toda vez. Apesar dos nervos, a paulistana, que há 15 anos mora aqui nos Estados Unidos, encara os pedidos de bis como uma ordem que ela está sempre disposta a atender. Eu tive várias oportunidades, já cantei para o time da NBA de basquete, Nuggets, aqui, já cantei para o time de beisebol do Rockies várias vezes, também para o time de soccer, né, de futebol, que é o Rapids.
E agora eu tô na missão para conseguir cantar pro Broncos, pra NFL, e espero que aconteça esse ano. Embora cantasse em cultos na igreja, Marta nunca pensou em levar a sério uma carreira como cantora. Mas a experiência de entoar o hino americano diante de milhares de pessoas mudou tudo. Essa experiência do hino realmente me mostrou que eu quero fazer mais, né? Então eu lancei minhas próprias músicas, meus singles originais, e tenho feito mais apresentações em county fairs e outros festivais que acontecem por aqui, expandindo, né? Expandindo o repertório, mas tudo começou com o hino. Se no Brasil a gente acredita que quem canta seus males espantas, aqui nos Estados Unidos, Marta está mostrando para o mundo que quem canta seus sonhos alcança. Eu acho que é um reflexo também para os americanos do American Dream, né? Olha, alguém que nem é daqui quer fazer isso, porque principalmente pelo nível de dificuldade e de vulnerabilidade, não é todo americano cantor que quer fazer isso, né? E, inclusive, quanto mais eu tenho me conectado com pessoas que são artistas, que são músicos, cantores, e eu recebo esse feedback falando, olha, talvez você não tenha, porque eu falo, eu não sou super familiarizada com teoria musical, eu nunca fiz nada assim, tem gente que viveu a vida fazendo isso, né? E muitas pessoas, muitos desses músicos me falam, tem muita gente que estudou música a vida inteira, mas nunca iria cantar um hino em frente de um público grande dessa maneira. Então isso, assim, é uma outra prova para mim de como eu tenho me desafiado, como esse desafio tem sido reconhecido, e da oportunidade que existe nesse país também. É isso, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Você fica com mais um episódio de O Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá! Até!